Eu costumo voltar para casa de patinete depois da aula, às vezes até bem tarde da noite, 10 horas da noite, coisa assim. E uma pergunta que sempre me fazem meus colegas, meus amigos é: ah, Fernando, você não tem medo de ser assaltado, de roubarem seu patinete, de alguém parar, sei lá, num carro, numa moto e levar o patinete? Ladrão! E aí eu recebendo muita pergunta em relação a isso aqui também, e vendo que muita gente tem interesse em optar por mobilidade urbana, mas tem um certo medo por essa questão da segurança, eu decidi gravar um vídeo sobre seguros para patinete elétrico, que são uma forma que a gente tem de fazer com que o nosso trajeto seja mais tranquilo e de que a gente tenha uma proteção em caso, Deus me livre, mas caso algo ruim aconteça. Você está no canal Patinetes Brasil, meu nome é Fernando Lobo, eu sou o fundador do canal, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, clica aqui embaixo aí agora, dá um like no vídeo e comenta aqui que tipo de vídeo, que conteúdo te interessa, que dúvida que você tem, que eu gravo um vídeo sobre isso. O vídeo de hoje mesmo dos seguros foi uma série de pessoas que pediram nos comentários para falar sobre isso e eu fui pesquisar um pouquinho para poder contar melhor para vocês sobre esse tema. Eu queria deixar claro que eu estou gravando esse vídeo no final de novembro de 2019, porque eu vou falar sobre termos de seguro, sobre preços, sobre valores, sobre percentuais, e tudo isso é uma coisa muito temporal, está sempre sendo atualizado. Então vou deixar aqui embaixo também o link da seguradora principal onde eu peguei as informações, para que vocês possam ver, dar uma olhadinha lá em todos os termos quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Mas no final de novembro de 2019 tá desse jeito, e acredito que não deva mudar com tanta frequência não. Os seguros para patinete elétrico, eles funcionam de uma maneira bem semelhante ao seguro para carro, e eles são calculados baseado num percentual sobre o valor do bem, quer dizer, sobre o valor do patinete. Uma primeira coisa que eu queria falar, que já é meio que uma correção do que eu mesmo falei, é que o seguro não é só para patinete elétrico. O seguro é para veículos de mobilidade elétrica, então inclui aí monociclos, bicicletas elétricas, patinetes, coisas assim, acho que skate elétrico também. Então é uma gama maior de produtos além do patinete. Infelizmente, como o patinete, a mobilidade urbana elétrica ainda é muito nova no Brasil, a gente não tem uma grande variedade de seguradoras que fazem esse tipo de seguro. Na verdade mesmo, eu pesquisei bastante e a única seguradora que eu encontrei que faz o seguro para pessoa física de patinete, quer dizer, não é para pessoa jurídica, para empresas de aluguel de patinete, esse tipo de coisa. A única empresa que eu encontrei foi a Porto Seguro, por meio da parceira dela, a Mundiale Seguros. Eu entrei em contato com eles, fui atendido pela Ana, lá da Mundiale, e ela me tirou uma série de dúvidas, me contou algumas coisas que as pessoas costumam ter dúvida também, e aí eu fiz uma coletânea para contar para vocês aqui nesse vídeo. A primeira coisa que eu queria falar é sobre o que é coberto pelo seguro da Mundiale. Esse seguro para veículos elétricos que eu usei de base. O primeiro ponto que eu acho importante ressaltar e explicar com cuidado, para que vocês entendam bem antes de fazer o seguro, é em relação a roubos. O seguro, ele tem uma cobertura em relação a roubos, ou seja, se você for se levarem o seu patinete mediante ameaça, mediante violência, te pararem na rua com uma arma ou coagirem, chegar um bandido e tudo mais, mandar você descer e pegar o patinete, você está coberto, você não tem que pagar nenhum tipo de franquia, e você vai receber o valor completo do seu patinete depois que você enviar lá para a seguradora o BO e eles fizerem todo o procedimento padrão deles. Em relação a esse ponto do roubo, eu acho bem legal citar que furto não é a mesma coisa que roubo. Se o seu patinete for furtado, enquanto ele estiver, por exemplo, estacionado lá, preso no estacionamento de bicicleta do shopping, alguém for lá e cortar a corrente e levar o seu patinete, isso é um furto e isso infelizmente não é coberto pelo seguro. Então nesse caso, você pode fazer a solicitação para a seguradora, ela vai avaliar o caso, mas não tem uma garantia de que você vai receber o valor do seu bem. Se esse roubo que você sofreu, que eu estava falando, se for realmente um roubo, se acontecer enquanto você estiver andando, caso, sei lá, entre ladrão na sua casa ou roubem o seu carro, o seu patinete estiver lá, nesses casos sim vai ter a cobertura, porque isso é considerado um roubo. Depois de falar sobre a proteção contra roubos, eu acho importante falar sobre um outro ponto, que é sobre os danos elétricos ao seu patinete. A cobertura do seguro, ela cobre danos elétricos que podem acontecer enquanto o seu patinete está conectado na tomada carregando. Então, por exemplo, se cai um raio na rede elétrica enquanto seu patinete está conectado, e isso queimar o patinete, ou se tiver uma oscilação de energia, ou se não sei, acabar a luz e isso danificar a parte elétrica do seu patinete, isso tudo está coberto pelo seguro. No entanto, um ponto que o seguro não cobre são os danos à bateria, porque a bateria é considerado um item de
que você tem que fazer manutenção periódica dele, que você tem que fazer a troca periódica. Então o seguro não cobre os danos à bateria. Conversando com a Ana, ela me falou que já aconteceu de pessoas terem a bateria danificada por conta de um dano elétrico por queda de raio em rede elétrica, por exemplo. E que nesse caso, a Porto Seguro, ela avaliou e já chegou inclusive a pagar o seguro para essas pessoas, quer dizer, pagar o conserto, os reparos. Nesse caso de dano elétrico, há uma franquia, quer dizer, você tem que pagar um valor de 15% sobre o valor do reparo a ser feito no seu patinete. Eu acho importante frisar nesse ponto uma coisa que às vezes as pessoas não fica muito clara, que os danos elétricos, eles desse seguro, da cobertura do seguro, são danos enquanto o patinete está carregando. Então, se acontecer um dano elétrico enquanto você está andando com o patinete, vamos supor, uma questão que deixa muita gente com dúvida. Andou na chuva, o patinete molhou e queimou alguma coisa. Isso é um dano elétrico, vai precisar de um reparo, mas o seguro infelizmente não vai cobrir. Um terceiro ponto, que também é coberto pelo seguro básico, são os danos físicos ao patinete, que podem acontecer de duas maneiras. Se aconteceu um dano físico enquanto estão tentando te roubar. Então vamos supor, estou andando na rua, chega um bandido, um pivete tentando me roubar, eu caio do patinete, ele não leva o patinete no final das contas, mas meu patinete fica empenado, estraga e tudo mais. Nesse caso, o seguro vai cobrir, porém ele vai me cobrar uma franquia de 10% sobre o valor do reparo, para o caso de patinetes, e 20% para o caso de bicicletas. Outro tipo de dano físico que pode acontecer, por exemplo, é uma outra pessoa bater em você, literalmente, um acidente de trânsito. Então você está na ciclovia andando no seu patinete, vamos supor, vem uma pessoa com uma bicicleta, não te enxerga e te atropela. E aí isso aí danificou o seu patinete e vai ser no mesmo esquema do roubo. Então vai ser o quê? A cobertura ela vai ser feita pelo seguro, desde que você faça o pagamento da franquia de 10% para patinetes e 20% para bicicletas. E é isso aí. Já falamos então da questão do roubo e furto, da questão dos danos físicos e da questão dos danos elétricos, e agora o quarto ponto do seguro, que é uma novidade que não tinha um tempo atrás nesse mesmo seguro, que é a questão da responsabilidade civil. O que é essa parte do seguro? Essa parte ela é opcional, então você pode contratar só essas outras que eu falei antes, sem contratar o seguro de responsabilidade civil, ou você pode contratar tudo junto. Lá no final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre valores e, enfim, sobre quanto que fica cada coisa. A responsabilidade civil é o que? É uma cobertura do seguro caso você esteja conduzindo o seu veículo e cause um acidente e machuque um terceiro, por exemplo, ou estrague um bem de um terceiro, e aí a responsabilidade civil vai cobrir os custos de médicos da pessoa que se atropelou, por exemplo, ou os custos de reparo, caso você tenha, não sei, batido em alguma coisa, estragado um produto de alguém, alguma coisa assim. E aí, para contratar esse seguro de responsabilidade civil, você pode optar por contratar 100% do valor do seu patinete, 200% ou 300%. Quer dizer, o valor total do seguro de responsabilidade civil, ele pode ser uma vez o preço do seu patinete, 2 vezes ou 3 vezes. E aí vai mudar a alíquota lá, o percentual do seguro que você vai pagar. Isso quer dizer que, vamos supor, se você atropelou uma pessoa, essa pessoa vai ter despesas médicas por conta do acidente que você causou, e aí o seu seguro de responsabilidade civil vai cobrir as despesas dessa pessoa. Se você contratar o seguro de uma vez o valor do seu patinete, se você tem um patinete de R$2.000, por exemplo, o seguro vai cobrir R$2.000 em gastos que essa pessoa tiver com médico e tudo mais. Se for 2 vezes, R$4.000. Se for 3 vezes, até R$6.000 de gastos médicos que essa pessoa que você atropelou teria, por exemplo. Agora eu quero falar sobre 2 dúvidas frequentes que as pessoas têm. A primeira delas é: existe um limite de valor, ou seja, tem um limite máximo, R$4.000, R$5.000 do preço do patinete para que você possa fazer um seguro sobre ele? E a resposta é que não existe limite. O seguro funciona igual ao seguro de um carro, que ele é cobrado percentualmente sobre o valor do bem. Então pode ser o patinete chiquérrimo, carérrimo que for, que ele pode ser segurado, mas é claro que você vai pagar uma anuidade de seguro um pouco mais cara, porque ela é calculada sobre o valor do seu patinete. Um segundo ponto que sempre perguntam é se patinetes comprados no exterior, em especial quem compra no Paraguai, às vezes mora ali perto, vai lá e compra e traz porque é mais barato, essas coisas, se pode fazer o seguro de patinete comprado no exterior, porque afinal de contas não tem uma nota fiscal brasileira. E a resposta é que sim, você vai precisar da sua nota fiscal do exterior para fazer o seguro aqui. Agora tem um porém: se você for fazer o seguro de um patinete comprado no exterior, o valor do seu seguro não vai ser calculado segundo o preço que você pagou lá no exterior. Então assim, você não vai simplesmente pegar o preço em dólar, converter para real e o seguro vai ser calculado sobre esse valor em real. Não, o seguro ele vai ser calculado sobre o valor do seu produto no Brasil. Então se você comprou, vamos supor, um Xiaomi
lá no Paraguai e pagou 100 dólares, não é isso, porque é mais caro, mas vamos supor, 100 dólares hoje dá uns 420 reais, você não vai pagar o seguro sobre 420 reais, você pagaria o seguro baseado no preço desse mesmo produto no mercado brasileiro. Então assim, é um pouco mais caro do que você pagaria lá, por exemplo. Mas dá para fazer o seguro sem problema nenhum de veículos comprados no exterior, desde que você tenha a nota fiscal deles. Agora vamos falar um pouquinho então sobre valores para você ver aí se vale ou não a pena para você fazer o seguro. O seguro básico ele cobre aquelas 3 coisas que eu falei: roubo, não cobre furto, danos físicos e danos elétricos. Esse é o seguro básico. E o seguro completo seria isso tudo, mais responsabilidade social, que é aquele caso você cause um acidente, a um terceiro e tudo mais. O seguro básico, com as 3 coisas que eu citei primeiro, para patinetes ele custa 9,13% sobre o valor do patinete por ano. Então, para deixar mais claro, se você comprar um patinete de R$ 2.500, por exemplo, vamos supor que você comprou um Xiaomi Mi365 por R$ 2.500, os 9,13% que você pagaria sobre o patinete dariam R$ 228,25. Então você vai pagar isso uma vez, né, para ter um ano de cobertura do seguro. Se você optar por também incluir no seu pacote de seguro a responsabilidade civil, o valor vai variar de 10,21% sobre o valor do patinete até 12,35%, dependendo se você quer uma cobertura de uma vez o valor do patinete, 2 vezes ou 3 vezes, caso o seguro tenha que pagar por um acidente, por uma cobertura médica, o que for necessário. E aí esse valor do seguro no final de um patinete de R$ 2.500 ficaria entre R$ 255 e R$ 308 ao longo de um ano. Esse valor ele pode ser pago em 4 vezes, parcelado no cartão de crédito, ou 4 vezes em débito na conta da corretora da Mondiale, por exemplo. Para scooters e bicicletas e outros veículos elétricos, você também pode fazer o seguro. O valor base do serviço básico, né, dos 3 primeiros itens, seria 10,85% sobre o valor da scooter ou da bicicleta. E para saber quanto ficaria incluindo a responsabilidade civil, você tem que mandar um e-mail lá para a Mondiale, porque eles não deixam esse valor certinho, você tem que consultar. Se você tiver ficado interessado e quiser contratar o seguro, você vai ter que mandar algumas informações para eles, alguns documentos, que eu vou deixar aqui o site embaixo, vou deixar o contato, que aí você olha exatamente na época que você estiver fazendo o seguro. E agora vamos para a coisa mais importante do vídeo, que é a minha opinião sobre esse seguro. Sempre perguntam, vale a pena fazer o seguro? Olha, isso é uma decisão muito pessoal, porque vai depender do uso que você faz do seu patinete. Você sente que um seguro ia te deixar mais tranquilo no seu caminho? Você sente que você ia ter a possibilidade de ir para casa sem se preocupar, tendo o seguro, sabendo que você tem esse tipo de cobertura? Não sei, isso é uma questão muito pessoal. Eu acho que é importante pensar em algumas coisas. Se você se preocupa que alguém possa, por exemplo, roubar o seu patinete durante o seu trajeto, nesse caso o seguro é essencial, ele é super bacana, ele vai cobrir, ele vai te garantir esse tipo de cobertura. Agora, se a sua preocupação é que você chega no seu trabalho, passa um cadeado no patinete, deixa ele preso lá em algum lugar, e você tem medo que alguém leve o seu patinete enquanto você está trabalhando, nesse caso o seguro infelizmente não vai te cobrir bem, porque ele não cobre os furtos. Então, pesa aí o que você espera do seguro para você saber se vale ou não a pena. Em relação aos danos físicos, eu acho também interessante, principalmente a questão de alguém bater em você, porque a gente sabe que cada vez mais pessoas têm utilizado mobilidade, tem os patinetes alugados, tem as bicicletas alugadas, e tem acontecido acidentes nas ciclovias todos os dias, então acho isso bem interessante. E por fim, em relação ao dano elétrico, eu não faria um seguro preocupando se cair um raio numa rede elétrica que meu patinete estiver carregando, porque eu acho que é uma coisa muito assim, muito meticulosa e não acho que seja tão recorrente. Mas é claro, pode acontecer. E legal que esteja lá, porque se você contratar provavelmente por conta de roubo, que eu acredito que é o maior medo que as pessoas em geral têm, você ainda leva também essa questão da proteção dos danos físicos e dos danos elétricos. A responsabilidade civil fica a cargo de cada pessoa, decidir se vale ou não a pena ter isso aí, garantir uma proteção a mais, dependendo da maneira como você conduz. Não sei, se você já tiver passado por acidente, batido de um carro, atropelado uma pessoa. Calma, irmão, não é assim. Pra você vale super a pena. Pra mim, eu dirijo com bastante cuidado, meu patinete, conduzo ele com cuidado, então acho que esse aí pra mim também não é tão interessante. Mas a minha opinião é essa. Pense bem o que você espera do seguro, veja o vídeo com calma para entender exatamente cada ponto, entre em contato com eles, converse, veja os valores para o seu patinete para você poder decidir se o seguro é ou não ideal para o seu patinete. Obrigado por assistir o vídeo até aqui,
Espero que ele tenha sido útil para vocês, para quem tem essa dúvida aí, para quem tem me perguntado sobre seguro, porque eu acho que é importante que a gente tenha cada vez mais uma disponibilidade de serviços e de produtos para os nossos patinetes, e o seguro da Mondiale é uma dessas coisas novas que tem surgido em torno dessa mobilidade elétrica, mobilidade urbana elétrica que está cada vez crescendo mais. Muito obrigado por assistirem, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Antes, eu vou deixar 2 vídeos aqui, assistam porque vocês vão gostar. Até mais!